9 de novembro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos continuar o livro de Atos, do capítulo 3 ao capítulo 5. A cura de um coxo. Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: "Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levante-se e ande." Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. A mensagem de Pedro no templo. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João. Todas as pessoas estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: "Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? O Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus, mas vocês o entregaram às autoridades e o rejeitaram diante de Pilatos. E quando ele resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. Jesus era bom e dedicado a Deus, mas vocês o rejeitaram. Em vez de pedirem a liberdade para ele, pediram que Pilatos soltasse um criminoso. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunha disso. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. O que vocês estão vendo e sabendo foi feito pela fé no seu nome, pois foi a fé em Jesus que curou esse homem em frente de todos vocês. Agora, meus irmãos, eu sei o que vocês e os seus líderes fizeram com Jesus, foi sem saber o que estava fazendo. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os pecados de vocês. E também para que tempos de novas forças espiritual venha do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu, até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Pois Moisés disse: "Do meio de vocês o Senhor Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Obedeçam a tudo o que ele lhe disser. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído." Samuel e todos os profetas que vieram depois dele falaram a respeito destes dias. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com seus antepassados, quando disse para Abraão: "Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo." Assim, Deus escolheu o seu servo e o mandou primeiro a vocês, para abençoá-los e para que cada um de vocês abandone os seus pecados. Capítulo 4. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os 2 e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram:
Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas, para deixar que a notícia se espalhe ainda mais, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou, com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. A oração dos seguidores de Jesus. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo: Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas, porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo, que escolhestes para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havia resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e os entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Ananias e Safira. Mais um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que o ouviu, Ananias caiu morto.
e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá à porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e a sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Milagres e maravilhas. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniram no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas em camas e esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões. Mas, quando abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho, e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esses ensinamentos por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar pela morte dele. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunha de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levasse os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores, mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, nesse caso de agora, não faça nada contra estes homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois nesse caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram.
Os apóstolos saíram do conselho muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Eita. A gente acabou aí de ler o capítulo 5 e aí eu queria te falar uma coisa. Sabe qual foi a missão mais difícil para essa Atos 5? Foi escolher um tema dentro de Atos 5, porque tem tanta coisa fantástica em Atos 5. Tem muita coisa fantástica. Meu Deus, eu tô aqui lendo e tô eu me mergulhando. Que, na ocasião também eu pensei no versículo 39, mas versículo 38, né, e 39, quando Gamaliel diz: neste caso de agora não façam nada contra estes homens, deixem que vão embora, porque se este plano, este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. Pois nesse caso estaria lutando contra Deus. Esse Gamaliel teve uma faísca de como é que se diz? Uma revelação, né? De inteligência espiritual. Um discernimento, vamos dizer assim, um discernimento. Uma coisa que me chama muita atenção, desde o primeiro capítulo de Atos, e a gente vai ver isso em toda a história da igreja, não é só em Atos, é que por mais que Deus levante apóstolos, que Deus levante pessoas que sejam usadas tremendamente por Ele para fazer a sua obra, para operar milagres, curas, maravilhas, libertação, salvação. Se aquela pessoa que Deus levantou, ou aquela igreja que Deus levantou para fazer essa obra, não está dentro dos conceitos, dentro do quadrado, da compreensão dos sacerdotes, dos doutores da lei, mesmo que haja milagres, mesmo que haja maravilhas, mesmo que haja uma prova viva de que Deus está fazendo, eles não cedem, eles não se rendem. Pelo contrário, eles resistem, perseguem, oprimem, como a gente vê aqui acontecendo. Eles viam tudo que Jesus estava fazendo através dos apóstolos. O homem tinha 40 anos de idade. Estava ali neles, e as pessoas já conheciam aquele homem, né? Ele era uma pessoa conhecida. 40 anos de idade. E sabe-se Deus há quanto tempo? Né? Quando o adolescente, dentro da tradição judaica, completa 12 anos de idade, então ele já é considerado responsável pelos seus próprios atos. Então vamos dizer ali que com 12 anos de idade ele já estivesse ali na porta do templo pedindo esmolas, ou seja, 28 anos da sua vida pedindo esmola, sendo visto por todos como um paralítico de nascença, e aí Deus usa esses apóstolos para fazer um milagre, e ainda assim, vendo o homem andar, eles vendo tudo aquilo, e aí eu me lembro de uma situação em específico, que uma ovelha falou comigo, com você, não sei se você vai lembrar, que essa ovelha falou assim pra gente: pastor, eu sei que Deus já faz muitos milagres na nossa igreja, a gente já viu paralítico andar, a gente já viu pessoas serem curadas de câncer, uma pessoas criança serem curadas de tumor na cabeça, a gente já viu tantas coisas fantásticas acontecendo na cidade de Refúgio, e aí ele endossou e falou assim: mas nós temos que orar para que o Senhor faça mais milagres, porque quando essas pessoas verem esses milagres, elas vão reconhecer Deus na cidade de Refúgio. E aí eu olho aqui e eu entendo que Deus pode descer do céu ali dentro da cidade de Refúgio. Deus pode ressuscitar morto, como a gente já viu muitas pessoas falarem pra gente. Né? A gente já ouviu muitas ofensas de pessoas dizerem, como falaram para Jesus: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Ou seja, era um pecado terrível contra o Espírito Santo. Não, que lá não é Deus que está fazendo nada. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Não é por causa das obras que se fazem que as pessoas, ou as igrejas, ou um grupo de pessoas em específico vão provar que Deus está com elas, com eles. Porque por mais que Deus esteja, sempre vai haver aqueles que a semelhança dos sacerdotes, a semelhança dos fariseus, dos mestres da lei, exatamente por aquele movimento não está acontecendo no meio deles, e de acordo com a perspectiva deles do reino de Deus, do que eles entendem de Deus, eles vão rechaçar, eles vão perseguir, eles vão endemonizar, eles vão excluir, vão perseguir. Então o importante é a gente entender que quando a gente quer realmente ser tocado pelos céus, quando a gente realmente quer ouvir a palavra de Deus e se render àquilo que Deus está fazendo através
de uma igreja em específico, de pessoas em específico, sem sombra de dúvida, nós vamos entender, vamos viver, vamos aceitar e vamos nos expor. Mas a Bíblia deixa claro que por causa da inveja, isso que eu ia falar. eles perseguiram os apóstolos. E engraçado que eles comentaram entre si, mas ele fez um milagre, né? Sim, Eles ficavam macumunando, tipo assim, peraí, mas como é que nós vamos provar o contrário? Ele fez um milagre, e aí? Aí tava claro a inveja, né? O desejo de que aquilo não fosse na vida dos apóstolos, né? Então era uma inveja, assim, descarada, porque eles viam o milagre, eles reconheciam o milagre, eles sabiam do milagre, mas aí começaram a macumunar. Mas como é que a gente vai fazer, sendo que aconteceu um milagre lá com o cara, né? Então a gente vê aqui realmente como que se diz? É um ensinamento, né? Um aprendizado, né? sem precedência de palavras, assim, para falar. E realmente a maneira como esses mestres da lei se comportaram diante do que estava acontecendo é terrível. Então eu vou dizer para essa ovelha que falou isso pra gente, filho, ainda que Jesus descesse na cidade de refúgio, aqueles que se negam a aceitar que Deus está usando essa igreja para promover salvação na vida de milhares. Ainda que descesse, não, né? Ele desce. Não, ainda que descesse, eu falo no sentido literal, né? Ainda que ele chegasse ali, andasse no meio de nós, sentasse ali em pessoa. Ainda assim, haveriam aqueles que não creriam, haveriam aqueles que rechaçariam, que perseguiriam, que negariam, que endemonizariam o que Deus está fazendo. Então é a nossa fé e a nossa persistência realmente é que faz a diferença em prol da honra e da glória do nome de Jesus. E o que cabe a nós assim como os apóstolos fizeram. E o que cabe a nós é pedir para que o Senhor continue fazendo coisas maiores, mas não para provar nada para ninguém, porque Deus não precisa provar nada para ninguém, mas para fazer a sua vontade manifesta. Para a glória de Deus. Que Deus abençoe, gente. Até amanhã.